E eu queria agora convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do primeiro versículo até o 7º, preste atenção na leitura, que diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Feche os olhos, ore, peça a Deus para falar ao seu coração. Fale com Deus: Deus, eu quero sair deste lugar ainda mais abençoado. Nós participamos de um louvor abençoado, mas mais ainda abençoado. Fala ao meu coração, no nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração, sabedores, Senhor, que a oração é conversar com o nosso Deus. E eu sei que o Senhor está nesse momento, neste lugar, ouvindo o nosso clamor. Nós estamos aqui todos, ó Pai. Começa em mim, fala ao meu coração através da Tua palavra, ministra ao meu coração e ministra a todos que neste momento vão ouvir aquilo que o Senhor colocou para que eu transmita. Aquilo que eu não preparei, que o Senhor quer falar, Senhor, eu estou aberto ao Senhor para transmitir a Tua palavra. Me dá graça, unção, sabedoria, inteligência, e eu peço o mesmo para cada pessoa que nos ouve neste momento, seja aqui no templo, seja online, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão, trazendo, Senhor, inquietação. Ó Deus, que o Senhor possa estar repreendendo e traz todas as nossas mentes cativa à mente de Jesus Cristo. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Nós acabamos de ler um texto onde Elias está aqui iniciando o seu ministério. Elias, ele foi o primeiro dos profetas que profetizaram em Israel, logo após, o período dos juízes, vieram os reis, e ele é o primeiro para alertar o povo de Israel, o povo de Deus, acerca dos erros deles. Elias foi colocado ali para trazer a palavra do Senhor sobre aquelas vidas, falando que eles estavam cometendo idolatria, que eles estavam cometendo corrupção, que eles estavam cometendo injustiça social, que eles estavam cometendo sexualidade desenfreada, ou seja, a vida deles não estava no altar de Deus, não estava no altar de Deus. E Elias foi o primeiro deles. E Elias, ele começa o ministério dele durante o reinado de Acabe. Ele foi um péssimo rei em Israel. Ele casa com uma mulher que era pior do que ele, que era Jezabel. Jezabel trouxe o culto a Baal, que era representado por um touro, e era o deus
que representava a fertilidade e também o Deus da chuva. E naquele contexto de idolatria, naquele contexto onde eles levam o culto a Baal a ser mais importante do que o culto a Deus, eles não proíbem, mas é muito mais importante do que o culto a Deus, onde há corrupção no reinado, onde há injustiça sobre o povo, de repente Elias vem e começa a profetizar. E ele chega diante de Acabe, certamente aqui ele já tinha alertado Acabe sobre o que estava acontecendo, e ele chega para Acabe e diz que não ia chover. E eles precisavam da chuva. Nós precisamos da chuva, e estamos precisando agora. Em São Paulo as queimadas estão terríveis, né? E precisa chover. Nós precisamos, nos nossos tempos, onde tem irrigação, tantas coisas aí, que a gente consegue fazer através da tecnologia, mas naquele tempo eles precisavam muito, mas muito da chuva. Interessante que Elias toca exatamente na ferida daquele rei e da sua mulher maligna chamada Jezabel, porque eles tinham trazido o Deus Baal, que era o Deus da chuva, e Elias fala: olha, durante 3 anos e 6 meses não vai chover em Israel. A princípio, certamente, Acabe achou que era uma questão do profeta, uma ameaça sem sentido, mas Deus sabia que logo, logo Acabe perseguiria Elias, e Deus fala com ele para ir para um lugar que era ali o Querite, onde havia uma torrente de água, não era um rio caudaloso, era uma torrente de água, e era um lugar que certamente nunca Acabe pensaria que ele estaria. Deus pensa em tudo, né? Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todos os lugares e conhece os pensamentos humanos. E Ele faz isso, fala com Elias: ó, você vai para lá, para esse ribeiro de Querite, e lá eu vou te sustentar. É interessante que esse texto, ele traz tantos ensinamentos para Elias, e esses ensinamentos, eles continuam sendo importantes para nós nos nossos dias, porque nós vivemos num mundo caótico, num mundo desastroso, num mundo que a gente está vendo, de repente enchente lá no sul, destrói, traz uma destruição, agora queimadas, o mundo está um caos, todo dia uma notícia diferente, terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, todos sinais que Jesus Cristo tinha dito que antecederiam a sua volta, e nós sabemos que Jesus Cristo está prestes a voltar, mas enquanto Ele não volta, nós estamos neste mundo, vivemos neste mundo, assim como Elias estava ali, naquela situação. Se não chove, não tem comida para o povo e também não tem comida para ele, mas Deus promete sustentá-lo ali naquele local, protegendo ele de Acabe. E eu queria nessa noite falar sobre o que realmente Elias aprendeu, e essas lições elas ficam para nós também, para os nossos dias, para nós entendermos como que nós temos que nos comportar. Ou nós nos comportamos como Acabe, onde nós vivemos no mundo pecaminoso, ou nós vivemos como Elias, que não queria viver nesse mundo pecaminoso, nesse mundo caótico, mas queria viver para servir a Deus. E se você é alguém que quer servir a Deus, eu espero que você aprenda as mesmas lições que Deus ensina para Elias em um mundo caótico, num mundo onde há tantos transtornos, e eles vão continuar.
Mas se nós aprendemos as lições que Elias aprendeu, nós vamos também sobreviver como ele sobreviveu. E eu queria falar sobre essas lições. E a primeira lição que Elias aprendeu, que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Primeira lição que ele aprende, o versículo 3 aqui, eu queria repetir, ele diz o seguinte, Deus diz para ele, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus dá uma ordem para ele. Não estava tendo a seca ainda, mas Deus estava o levando para protegê-lo em um lugar. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos a orientação de Deus, sem questionamento, mesmo não entendendo, você acha que Elias entendeu? Logo para o lado oriental, para um lugar isolado, onde eu vou ficar só naquele local. A princípio eu creio que ele não entendeu, e muitas vezes nós não entendemos o porquê que Deus nos dá determinadas ordens, e a grande maioria delas já estão aqui na palavra de Deus, e muitas vezes nós questionamos. Apenas siga a orientação de Deus, apenas obedeça. Ah, mas isso é tão difícil. Obedeça. A forma de ter o cuidado de Deus sobre as nossas vidas é obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é encontrar um lugar seguro. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, obedientes a Deus, nós estamos seguros. E nós temos que ter esse entendimento na nossa vida. Se nós não obedecemos, nós estamos dizendo para Deus, olha, eu me viro. Pode deixar que eu cuide da minha vida. E nós não vamos dar conta. Nós temos que entender que nós precisamos de Deus, nós precisamos do cuidado de Deus, nós precisamos da proteção de Deus, e só vai acontecer essa proteção quando nós obedecemos a Deus. Eu fico pensando, quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, Deus falou com ele. Ele morava num lugar de prosperidade, era um local que era próspero, era o povo mais evoluído daquele momento. E Deus fala com ele, olha, sai do meio da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Ele nem sabia o que era, onde era. E ele foi. E a obediência de Abraão fez que com a sua descendência fosse abençoada, da descendência dele nascesse o Senhor Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, quantas gerações, inclusive nós, somos abençoados, porque Abraão obedeceu, você foi abençoado, eu sou abençoado. E quando nós obedecemos a Deus, sem questionar, Deus, eu não estou entendendo porque tem que ser desse jeito. E às vezes a palavra de Deus está dando a ordem, e às vezes a gente acha. Não ache, obedeça. Só vai ter a proteção de Deus, só vai ter o cuidado de Deus quem obedece. Então vale a pena obedecer a Deus. Todas as vezes na minha vida que eu não perguntei a Deus, eu não obedeci aquilo que estava na palavra de Deus, eu me dei mal. Todas as vezes que eu obedeci, mesmo não entendendo a princípio, se eu, de repente, as campinas do Jordão pareciam muito mais produtivas, e Deus falou, vai para aquele lugar, eu me dei bem. Parecia um lugar difícil, parecia um deserto, parecia muito pior, mas eu obedeci.
me dei bem. Então vale a pena obedecer a Deus. Elias aprendeu isso. E eu espero que você aprenda, como eu tenho aprendido na minha vida. Vale a pena obedecer a Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui, Elias aprendeu. Vale a pena depender de Deus. Vale a pena depender de Deus. Nós não dependemos de governos. Se o governo for esse ou aquele, você não depende de governo. Você não depende da economia. A economia está ruim, a inflação subiu. Você não depende, entenda isso. Você não depende da economia. Você não depende se vai chover ou não vai chover. Elias entendeu isso. Ele entendeu que ele dependia apenas de Deus. Ele dependia apenas de Deus. E depender de Deus demonstra confiança. E confiança em Deus agrada a Deus. É um ato de fé. Quando eu confio inteiramente em Deus. Eu dependo de Deus. Eu não dependo de governo, eu não dependo de uma indicação. Eu dependo de Deus. As pessoas falham. As pessoas erram. Mas Deus não erra, Deus sempre vai acertar. E depender de Deus é a melhor coisa que existe. Quando Jesus Cristo viu os discípulos preocupados, porque muitos deles tinham largado seus empregos, de pescadores, outros de coletor de imposto, tinham largado. E eles começaram certamente a questionar, como é que nós vamos viver? Jesus Cristo diz para eles, de uma forma clara, olhe as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não cegam, elas não irrigam, elas não fazem nada. E Deus as sustenta. Vós valeis mais que muitas aves. Jesus Cristo dá uma lição de dependência de Deus. Quem depende também obedece. Não adianta falar, eu dependo de Deus e não obedece. Obedeça, vale a pena obedecer. E vale a pena também depender de Deus. O versículo 4, aqui, diz para Elias o seguinte: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Dependência de Deus. Pensa bem, um corvo levar comida. Mas Elias, ele estava na dependência de Deus, enquanto o povo passava fome na nação de Israel, por desobediência, por não ter a proteção de Deus, Elias era sustentado, ele tinha água e tinha comida todos os dias na sua mesa. E Elias achou que ele estava só ele tinha ficado como fiel a Deus. Mas depois ele descobre que existiam alguns profetas que também estavam sendo sustentados por um mordomo de Acabe. Deus cuida dos seus servos. Então vale a pena depender de Deus. Não fique na dependência das pessoas. Não fica, se fulano ou ciclano não me ajudar, estou perdido. Dependa de Deus. É Deus que abre portas e fecha portas. É Deus que vai à frente das nossas batalhas. Deus. Elias aprendeu. Ficou quieto lá no Querite. A terceira lição que nós aprendemos ali com Elias, que vale a pena confiar na provisão surpreendente de Deus.
surpreendente. O versículo 6 diz o seguinte: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Vocês não podem imaginar, pensa bem, uma seca, e o ribeiro, aquele ribeiro já era para estar seco há muito tempo, porque quando tem seca, o primeiro lugar que seca são os ribeiros, e Elias estava ali, bebendo água, enquanto a nação estava ali com sede, ao ponto que eles tinham que sacrificar os animais. Elias estava bebendo água. E o mais surpreendente, o corvo, que era um animal tido como imundo para os judeus, Deus usa um corvo para levar pão e carne de manhã e à noite para ele. Uma ave de rapina que jamais ia deixar de comer a carne e comer o pão para levar para outra pessoa. Procure um corvo aí levando comida para uma pessoa aí. Você nunca vai encontrar. Só vai encontrar como um milagre de Deus. E é assim que Deus faz. Ele nos surpreende. Então vale a pena confiar na provisão surpreendente de Deus. Deus sempre vai nos surpreender quando nós confiamos inteiramente nele, quando nós estamos obedecendo a Deus, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo. O salmista, Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, quando a gente está no esconderijo do Altíssimo, Elias, certamente, ele devia estar se sentindo dessa forma. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou protegido, eu estou sustentado, Deus tem me alimentado, Deus tem me surpreendido todo dia. Eu fico imaginando o primeiro dia, chega um corvo e deixa um pedaço de pão e um pedaço de carne. À noite o corvo volta, pedaço de pão e carne. Elias falou: coisa estranha. Certamente ele ficou estranhando. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, ele fala: é Deus. Deus que tem me sustentado, Deus que tem estado ao meu lado, Deus que me escondeu, que me protegeu, é o meu Deus da minha provisão. Debaixo do esconderijo do Altíssimo, eu estou seguro. Interessante que o salmista, no Salmo 91, ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É esse Deus que nós cremos, um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que nos surpreende todo dia, quando nós achamos: o mundo está difícil, a situação, todo dia Deus vai surpreendendo aqueles que estão firmados, obedecendo a sua voz, no esconderijo dele, debaixo da provisão e da proteção de Deus. Deus está sempre surpreendendo. Se não está acontecendo milagres na sua vida, se você não está sendo surpreendido, tome cuidado, tem alguma coisa errada, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Ele nos surpreende e vai continuar fazendo dessa forma. No Salmo 37, versículo 25, Davi diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se formos justos, se servirmos a Jesus de verdade, se obedecermos, você pode ter certeza que Deus vai continuar te surpreendendo. Coisas novas vão acontecer. Espere e se prepare para a provisão surpreendente de Deus na sua vida, de portas abertas, de coisas novas acontecendo, porque Deus faz assim.
Deus não é apenas o Deus de Elias, Ele é o nosso Deus, o Deus que cuida da nossa vida. E Ele certamente vai cuidar da sua vida também. Quarta e última lição: vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Elias ficou ali 3 anos e 6 meses, sozinho. Deus o sustentando, Deus o protegendo, Deus fazendo com que os corvos levassem a comida para ele. Mas você imagina, acima de tudo, o aprendizado de Elias. O tanto de contato que ele teve com Deus. Ouvindo a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus nos leva para o querite, porque Ele está nos preparando para coisas maiores, para coisas melhores. E Deus naquele tempo, logo ali no início, Deus estava fazendo com que Elias aprendesse a depender totalmente dEle, a obedecê-lo, e a ouvir a sua voz, a ter crescimento espiritual. Muitas vezes nós estamos no querite, um lugar mais isolado. Nós queremos para hoje as bênçãos, nós queremos a chuva, que Deus derrame a chuva logo, que aquela vitória aconteça imediatamente. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus sempre serão maiores e melhores que os nossos pensamentos. Nós costumamos querer tudo imediatamente, para já, agora. Quanto mais vai passando o tempo, e nós ficamos cada vez mais exigentes em relação ao tempo, não tem tempo para parar na presença de Deus mais. Por quê? Porque antigamente você queria que alguém, falar com alguém, você escrevia uma carta, levava não sei quantos dias para aquela carta chegar. Hoje em dia você manda um e-mail, o WhatsApp, na hora, chega a mensagem para a pessoa. Tudo é muito rápido. A comida, você ia fazer fogão de lenha, tinha que buscar a lenha, botar o fogo ali na lenha, e devagarinho cozinhando. Hoje em dia se compra comida pronta, põe no micro-ondas, põe no airfryer, daqui a pouco está pronto. Cada dia nós queremos mais velocidade nas coisas e não temos tempo para estar no querite, para aprender de Deus, para conversar com Deus, para ter tempo de oração, para ouvir a palavra de Deus. E se nós não tivermos esse tempo para nós nos prepararmos para isso, como Deus vai usar? Elias, quando o ribeiro secou, Deus falou: agora é a hora de você sair. Ele sai dali, já começa milagre na vida dele acontecer. Ele vai, uma viúva que estava ali com uma farinhazinha, ia fazer o último bolinho para ela e para o filho e morrer, de tamanha fome que estava acontecendo, e a panela começa a multiplicar a farinha. Enquanto houve seca, a panela multiplicava a farinha. Ele ia sair dali, o filho daquela mulher morre.
E ele tem uma experiência maravilhosa de ver um menino ressuscitar. Elias enfrenta 450 profetas de Baal, desafia aqueles profetas. Vamos ver quem é Deus de verdade. Eles rasgam o seu corpo, eles fazem de tudo para que houvesse chuva, nada de chuva, porque o dono da chuva não é Baal, o dono da chuva é Deus. O dono da provisão é Deus. E Elias ora. E chove. Volta a chover em Israel. Deus estava preparando Elias para situações, para milagres, para ele ser usado por Deus. E quantas vezes nós estamos com tanta pressa e não deixamos Deus trabalhar na nossa vida e nos preparar melhor para milagres maiores, para situações melhores, para nós vermos os milagres de Deus acontecendo ao nosso redor, porque nós depositamos em Deus toda a nossa confiança. Quanto maior o alicerce, maior será o edifício. Elias precisava daquele tempo, o tempo de Deus na sua vida, para ser trabalhado. Quantas pessoas que querem começar por cima, em todas as áreas, querem começar por cima sem estudar, querem começar por cima sem trabalhar de forma árdua durante muitos anos, vê o negócio do outro, nosso Deus, bênção, o outro prosperou, não sabe que levou 10 anos, começou ali, foi o querite dele. Na vida espiritual não é diferente. Olha uma pessoa que está pregando, ou que está dirigindo um louvor, ou que está ministrando uma aula, não sabe que lá atrás teve o querite, o tempo com Deus, tempo de oração, muito tempo de oração, muito tempo de estudo da palavra de Deus. Porque Deus estava lá preparando, a gente não entende muitas vezes. Por que Deus faz determinadas coisas e coloca determinadas coisas nas nossas mãos, se nós queríamos outra? Certamente Elias queria acabar com Acabe, queria que ele saísse do reinado e outro começasse o reino. Que Deus mandasse fogo do céu sobre Acabe. É assim que às vezes a gente pensa. Mas Deus tem o tempo e a hora para todas as coisas. Muitas vezes Deus nos prepara intelectualmente, através dos estudos, através de uma universidade, porque Ele tem projetos maiores na nossa vida. Muitas vezes Deus trabalha não na nossa inteligência intelectual, mas na nossa inteligência emocional. Porque tem muitas pessoas que têm muito conhecimento de muita coisa, mas não conseguem executar, porque são afetados pelas suas emoções. Quando vem uma situação que eles têm que enfrentar, eles se fecham, não conseguem se expressar, não conseguem falar em público, não conseguem fazer isso ou aquilo. Por quê? Porque falta inteligência emocional. E o principal, muitas vezes nós não conseguimos os nossos objetivos porque nos falta inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? É você pensar o que Deus pensa, é fazer o que Deus faria. Isso é inteligência espiritual. E não existe nenhuma inteligência que se compare com essa. Elias teve inteligência espiritual. Deus falou, vá lá para o Querite.
eu vou te sustentar. Ele ficou lá. Quando Deus falou, agora sai do Querite, ele saiu. Inteligência espiritual é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Inteligência espiritual é obedecer a palavra de Deus. Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus lá no Éden, eles emburreceram. Foi uma tolice. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Então, se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa como Elias, que entendeu que vale a pena esperar o tempo de Deus, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena depender de Deus inteiramente, certamente você é uma pessoa inteligentíssima, espiritualmente falando. E obedecer a Deus é o melhor negócio da vida. É melhor do que estudar nas melhores faculdades. É melhor do que se arrumar o melhor emprego. É melhor do que você achar que fez o melhor casamento do mundo. Inteligência espiritual dá saúde mental no nosso corpo e faz com que sejamos abençoados por Deus. Então vale a pena esperar o tempo de Deus. E Deus nos treina. Hoje eu estou aqui pregando, mas meu primeiro serviço na igreja foi construção. Cheguei no lote, tinha um pedreiro e um ajudante, buraco no chão, mas faltava cimento, ferro, areia, brita, faltava. Eu cheguei, olhei aquilo ali, era o meu querite. Deus já estava começando a querer me treinar. Olhei aquilo e perguntei para eles, não, nós estamos aqui, já fizemos aqui os buracos, para sapata, para fazer aqui a base, mas está faltando material. Cheguei domingo na igreja, era uma quinta-feira, cheguei domingo na igreja, falei com as pessoas da comissão de construção. Eu não tenho tempo. Eu falei, olha, eu estou chegando agora em Valadares, eu estou com tempo. Vocês me derem carta branca, eu vou lá comprar o material. E assim, e eu não sabia que Deus estava começando a me treinar, a amar a obra de Deus, a aprender com Ele. Depois surgiu os adolescentes, tinha 4 adolescentes na igreja. Tinha dia que eu vinha para o culto dos adolescentes, tinha 1 ou 2, dando palavra, tocando violão, cantando com eles, ensinando. Era meu querido, eu não sabia. Mas como valeu a pena obedecer a Deus, fazer a vontade dEle, porque Deus tinha outros propósitos na minha vida. Eu sou grato a Deus pelo privilégio que eu tenho hoje de poder pregar a palavra de Deus, falar do amor dEle, falar de Jesus. Não tem coisa melhor. Eu amo minha profissão, sou médico também, amo minha profissão, falo dela, falo para as pessoas, mas não tem nada melhor nessa vida do que falar de Jesus. Essa mercadoria, ela não tem defeito. A medicina tem defeito, a odonto tem defeito, a advocacia tem defeito, a engenharia tem defeito. Qualquer profissão que você pensar, você vai encontrar defeitos. Qualquer coisa que você pensar. Agora, Jesus, falar de Jesus, não tem defeito. Aponta um defeito em Jesus. E não tem erro falar de Jesus. Se eu começasse a falar da igreja, tem defeitos. Igreja é gente, e gente tem defeito. Gente erra. Mas falar de quem é o centro da igreja, é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, não tem defeito. Vale a pena
falar de Jesus. Vale a pena depender dele. Vale a pena estar na presença dele. Vale a pena parar no Querite e ser treinado por Deus. Você não sabe. Tem muito adolescente aqui que não sabe que está sendo treinado para o futuro, que já é presente, que eles já são úteis, já estão falando de Jesus para as outras pessoas, mas Deus está nos treinando. Não sei qual é o seu Querite, onde Deus mandar, fique, ore, estude a palavra de Deus, cresça, dependa de Deus, procure Deus, só dependa dele. Então são os ensinamentos que nós vemos aqui de Elias, e são ensinamentos para a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus tem propósitos na sua vida como tinha na de Elias. A fidelidade de servir a Deus, demonstrar o amor de Deus, ser fiel, abandonar a idolatria, abandonar o pecado, abandonar tudo que te afasta de Jesus. Tem coisas que são lícitas, mas não convém. Você pode até fazer, mas isso eu faço, não tem. Pode até fazer, mas se te afasta de dar um bom testemunho de Jesus Cristo, se te afasta de ser fiel a Jesus, não vale a pena. Vale a pena estar na presença do Senhor e falar do amor dele para todas as pessoas. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Não sei qual é o seu Querite, mas todos nós deveríamos estar no Querite, porque o Querite é o lugar da proteção de Deus para a vida da gente. Então vale a pena obedecer e estar no Querite. Se Deus te mandar, obedeça. Vale a pena estar no Querite, porque ali é a provisão de Deus que é derramada sobre a nossa vida. Depender de Deus. Nós dependemos de Deus. Tem gente que acha que é mais esperto do que Deus. E Deus só quer que a gente obedeça. Seja inteligente. Que a sua inteligência seja uma inteligência espiritual. Mais do que de universidades. Mas seja espiritual. Inteligente é quem obedece. Inteligente é quem depende. Quem espera o tempo de Deus. Que sabe esperar na presença de Deus. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Às vezes o pregador fala e o Espírito Santo transforma a palavra no coração. E não há nada mais importante do que ouvir a voz do Espírito, mais do que palavras. Então ouça o que o Espírito Santo está falando no seu coração, e que você possa estar no Querite, que é o centro da vontade de Deus. Se você está fora do centro da vontade de Deus, onde Deus mandou você estar, e esperar com paciência, e esperar em Deus, e ter experiências com Deus, volte, esteja no Querite, vale a pena, aprenda em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que nos dá inteligência espiritual, que é o que precisamos para sermos felizes. Não há nada que nos torna mais abençoados e felizes e prósperos do que obedecer a Tua voz, obedecer a Tua palavra. Nós queremos ser como Elias, no meio do caos que esse mundo vive, nós queremos estar
na tua presença. Nós queremos estar no lugar que o Senhor nos manda. Nós queremos, Senhor, ter experiências novas com o Senhor. Nós queremos viver experiências surpreendentes, ó Pai, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor esteja penetrando em cada mente, transformando as mentes, dando um entendimento da tua palavra. Não deixe que Satanás venha roubar da nossa mente a tua palavra. Possamos aprender com esse grande homem de Deus, que não vacilou na sua fé, não desobedeceu ao Senhor, e fez tudo o que o Senhor mandou. Pai, ensina-nos, ó Pai, a cada dia, transforma a nossa vida, que a nossa vida possa ser um canal de bênção. Eu sei que o Senhor muitas vezes nos coloca em determinadas situações, e nós muitas vezes queremos pressa de ter a bênção, de ter a vitória, mas muitas vezes o Senhor está trabalhando na nossa vida, está nos ensinando, no meio, Senhor, daquele silêncio, no meio da solidão, no meio da dificuldade, o Senhor está nos ensinando que vale a pena depender do Senhor, vale a pena, Senhor, parar esse tempo na tua presença e crescer na tua presença. Ó Deus, continue falando ao teu povo, transformando a nossa vida, e nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde o Senhor vá à nossa frente. Nós pedimos por essa semana da juventude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejam dias muito especiais, que o Senhor dê experiências para eles, ó Pai, de vitória, de bênção. Fala a cada um deles, através das músicas, através das coreografias, através do jogral, das palavras que serão ministradas, ó Pai. Abençoa o teu servo, pastor Fabinho, que será, Senhor, aquele que estará ministrando. Eu tenho certeza, Senhor, que serão dias de muita alegria, de vitória, de bênção na tua presença. Ó Deus, leva-nos para os nossos lares, Senhor, e possamos a cada dia ser mais abençoados, Senhor, obedientes à tua palavra. Eu te peço isso na certeza que o Senhor tem uma bênção para cada um de nós, e que a chuva do Senhor inundará as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém.